Hoje, nós vamos falar sobre a importância da preservação da história dos órgãos públicos e dos museus. Assunto diferente, né? Mas estamos com especialistas para nos ajudar a explorar esse universo. Eu sou Gabriela Colodetti, jornalista do CB Brands, estúdio de conteúdo do Correio Brasiliense. Quero dar boa tarde, boas-vindas para os nossos convidados. Hoje eu conto com a participação de Daniel Farias, Head de Transformação Digital da SOS Docs, que já conhece nossa casa muito bem, né, Daniel? Como é que você está? Obrigado. Que bom, prazer em revê-lo. Aqui conosco temos também Maurício Marques, coordenador de Planejamento e Captação de Recursos, Coplan, do DRDF. Tudo bem? Bem-vindo à nossa casa. Fechando nossa mesa com uma convidada mais que especial, Martita Icó, especialista em museologia pela Secretaria de Estado de Educação do DF. Tudo bom, Martita? Tudo bem, e você? Tudo certinho, muito obrigada. Gente, esse tema é diferente, poucas pessoas devem estar entendendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas eu quero que vocês me expliquem, antes de mais nada, vou direcionar a pergunta para o Maurício, qual a história do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Correio Brasiliense e à SOS Docs pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco do nosso dia a dia. Meu nome é Maurício Marques, eu sou servidor do Departamento de Estradas de Rodagem desde 1991. Portanto, estou lá há 33 anos, certo? O Departamento de Estradas de Rodagem, ele tem uma peculiaridade que pouca gente sabe, ele foi criado no mesmo ano da inauguração da nossa cidade. Brasília, como todo mundo sabe, foi fundada em 21 de abril de 1960 e 2 meses depois, apenas, no dia 20 de junho, o DR foi criado através do decreto número 6. Certo? Mais tarde, em 1964, ele foi transformado em autarquia. Em 1965, foi criado 3 unidades avançadas do departamento. E, como vocês sabem, uma das missões do departamento é planejar, construir, manter, conservar, operar e fiscalizar o sistema rodoviário do Distrito Federal, que hoje é composto de cerca de 2.000 quilômetros. Mais ou menos, em números redondos, metade disso pavimentado e metade não pavimentado. Então, houve a necessidade de fatiar o Distrito Federal para facilitar a gestão dessa imensa malha, né? Então, a razão pela qual, em 65, foram criados 3 pontos avançados, que a gente chama de distritos rodoviários. O primeiro distrito rodoviário na região de Planaltina, o segundo na região de Sobradinho e o terceiro na região de Samambaia. Posteriormente, com o advento da Constituição Brasileira, em 1991, e aí a gente já dá um salto, né, é realizado o primeiro concurso público para o DR. Até então, a autarquia era regime CLT e não havia a figura dos concursos públicos, né? Eu, inclusive, faço parte dessa primeira geração, né? Depois disso, o departamento fez concurso público em 94 e outro em 2008. Portanto, a gente não faz concurso público há 16 anos, né? Eita, um tempinho já. Bastante. E isso cria realmente um gap de gerações internas, né? O conhecimento ele é um processo, né? Então, assim, o fato de você fazer o concurso público, aquele profissional que entra, ele no outro dia ele não está produzindo, é preciso uma curva de aprendizado, né? Isso nos preocupa um pouco, porque o órgão envelhece, as pessoas aposentam, saem, então fica um pouco de pessoas de experiência para fazer esse repasse, né? Pois bem, nós estamos então falando dos concursos públicos, mas com o advento da implantação do Código de Trânsito Brasileiro, o DR foi classificado como um órgão executivo rodoviário. Em 2005, foi criada a Superintendência de Trânsito. Eu até dei um salto aí, porque em 93, portanto 2 anos depois do primeiro concurso público, foram criados mais 2 distritos rodoviários. A malha cresceu tanto que 3 distritos não é suficiente. Então foi criado o 4º distrito da região do PADEF e o 5º distrito na região de Braslândia. Tá certo? Em 2005, como eu já disse, foi criada a Superintendência de Trânsito e estamos cá hoje. Recentemente o órgão foi reestruturado,
tá certo? Ele está estruturado numa presidência, uma chefia de gabinete, nós temos uma assessoria de comunicação, temos uma corregedoria, uma procuradoria, 5 superintendências e 2 coordenações. É assim que a gente está estruturado. Certo? E você já até antecipou a minha próxima pergunta, né? Porque, na verdade, o DR faz parte da história de Brasília, né? Muito então, bem. É uma construção em conjunto, a 4 mãos. Muito Como bem você lembrado. avalia isso? Muito bem lembrado, porque em vários aspectos, a história do departamento, ele tangencia a história da própria cidade, né? Porque eu vou citar 2 exemplos assim, só ilustrativos, didáticos, né, para você ter uma ideia de como é que a gente, na realidade, participou dessa história ao longo dessas 6 décadas. O DR constrói estradas, né, mantém, conserva, opera, fiscaliza, como eu disse. Mas ao longo desse tempo, o DR, muitas vezes, dentro de prioridades de governo, ele foi instado a fazer além de construir apenas estradas. Então, poucas pessoas sabem, mas o Autódromo de Brasília foi projetado e construído pelo departamento. Projeto de um engenheiro, Samuel Dias, do próprio departamento, né? O Parque da Cidade, que todos nós passeamos lá, aquelas vias principais do Parque da Cidade, aquelas rótulas, né, que ao longo dele tem várias rótulas de saída e de entrada do parque, foram todas construídas pelo departamento. E diariamente, cotidianamente, a gente tem contatos com as administrações regionais. Toda hora o DR é instado a fazer uma melhoria aqui, lá e tal, dentro das orientações de governo. Então, assim, é uma grande satisfação saber que a gente fez parte dessa história, né? E é por isso que a gente está aqui para contar um pouco disso, através da implantação de um museu, né? Legal. O bom disso tudo é que quem está assistindo a gente vai ter muita novidade para contar para a família, para os amigos. Então, eu acho que é bom mesmo a gente ter essa proximidade, esse contato com a história, porque faz parte não só de Brasília, né? Mas também de todos nós que moramos aqui e não temos tanto conhecimento sobre a entidade, sobre a sua atuação, como que funciona. Então, obrigada mais uma vez pela presença. Você sabe, me permita, Gabi, e ele tem uma característica, né, muito interessante. Essa cultura, ela passa de pai para filho. Nós temos exemplos. O nosso superintendente de obras, o pai, ele era do DR de Goiás. Ele cresceu no meio de máquina. Hoje ele é um engenheiro, né, concursado do DR do Distrito Federal. Mas a história mais pitoresca que a gente conhece, nós temos uma sucessão de 3 gerações no DR. O avô dessa pessoa trabalhou no DR, o pai dele, portanto, filho do avô, trabalhou no DR, o irmão do pai trabalhou no DR, hoje esse servidor trabalha no DR e o primo dele trabalha no DR. Gente, a família toda. A família toda, uma sucessão de gerações. Ah, legal, né? Legal. Agora sim, a gente está falando sobre o DR, mas vocês devem estar perguntando por que o SOS Docs está aqui? O que a gente vai falar sobre esse assunto? Mas, na verdade, tudo tem um sentido, tudo tem um roteiro para você de casa que está assistindo a gente. Bom, agora eu queria entender, e vocês também vão navegar com a gente nesses temas, qual a importância da preservação da história dos órgãos públicos? Verdade, Gabi. Essa é uma troca muito importante, né, Martita, pela experiência ela como especialista. A preservação hoje, pelo que a gente tem encontrado, e aí eu queria fazer essa troca contigo, pelos clientes que a gente já tem desenvolvido, é muito natural quando a gente identifica uma documentação. E aí, como o Maurício bem colocou, quando a gente olha aquela foto, aquele documento, às vezes o primeiro ofício lançado, a primeira compra realizada, remete a uma história que, nossa, mas foi isso, o próprio estádio, a própria criação dentro da construção, remete a essa preservação. E nas nossas linhas de serviços, o que a gente já presta hoje, a gente garante que aquela preservação ela está conferida. Então, a gente faz a digitalização desses documentos, ela tem uma instância que está totalmente preservada, que comunica um pouco do trabalho que desenvolvemos e temos desenvolvido junto ao DR. Mas eu acredito que a Martita vai poder explicar muito melhor dentro dessa importância da preservação histórica, né? A preservação histórica, hoje em dia é bem mais fácil, né, de você preservar um documento histórico em face da tecnologia que nós temos. Mas você preservando, o documento, você preserva a história da instituição. Essa história não morre.
E no Brasil não se costuma muito fazer isso. Às vezes os órgãos existem, são extintos, e não se sabe o que foi aquele órgão. Qual foi a função dele para a sociedade, para os servidores que trabalharam ali, né? E nesse mistério, eu acho que os museus são extremamente importantes. Porque os museus, além de serem locais que interpretam, que investigam, que comunicam, que expõem, eles preservam o patrimônio nos seus mais distintos aspectos, sentidos, e também é um local de acolhimento, é um local de respeito à dignidade humana, de respeito às diferenças e às diversidades. É um local onde você pode criar uma construção coletiva. No caso dos órgãos, essa mistura de passado com presente e a interação entre os funcionários que viveram, que construíram a história e os que constroem, você forma uma identidade coletiva. Mais ou menos isso. Marchita, né? Eu queria saber uma curiosidade, na verdade, porque eu, como jornalista, eu acho que eu sou até suspeita a falar o tanto que eu gosto de visitar museus e conhecer um pouquinho dessa história justamente por estar inerente na minha profissão. Mas eu queria saber como é que foi que surgiu esse sentimento seu, né, por gostar dessa área e se desenvolver como especialista, porque acho que é uma coisa interessante para a gente falar também. Então, eu sou professora, né, da Secretaria de Educação e há 20 anos eu trabalho com museus e patrimônio. Eu fui diretora do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Cultura e os 8 museus eram subordinados à diretoria que eu dirigia. E a partir daí nasceu essa curiosidade, eu tive que estudar sobre várias tipologias de museu, inclusive o museu indígena, que não é muito a minha área. E aí fui desenvolvendo, fui me capacitando, fui me especializando e sou uma apaixonada pelo tema. E eu acho que o Museu do DR, isso é muito raro de se ver. E eu sempre elogio, porque eu acho que isso tem que ser falado, né? Eu nunca vi uma equipe tão coesa, tão junta, construindo, na tentativa de construir o museu. O que a direção do DR, junto com o Maurício, que é o nosso coordenador nessa missão de construir o Museu do DR, ele está fazendo essa participação dos locais, dos departamentos do DR, né, e também dos distritos, ele está criando esse envolvimento coletivo, porque ele deu oportunidade a todos trabalharem. Então, esse envolvimento vai criar esse sentido de pertencimento da instituição com o museu, o futuro museu do DR. Isso é fantástico. Nessa minha experiência de 20 anos, normalmente não acontece dessa forma. E eu sou uma entusiasta. Eu sou do Museu de Educação do Distrito Federal também. E a forma como eles trabalham, como essa comissão, você imagina, uma comissão com 36 pessoas e dá certo. As divergências sempre existem nas comissões, mas é um fato assim que o museu, que o Maurício conduz com tanta maestria, que nós acabamos entrando todos num consenso. E todos imbuídos nesse mesmo espírito de preservar essa história e essa memória do DR, que é belíssima. E que nós, que viemos de outros estados e os brasilienses, de certa forma, não conhecem, né? E esse museu vai dar essa visibilidade, essa história, essa memória. Se você pudesse convidar o público a frequentar mais esses espaços e destacar a importância desses museus, o que você falaria para quem está nos assistindo? Eu acho que os museus eles têm a missão também de trazer a comunidade para dentro do museu. É preciso que a comunidade se sinta representada naquele museu, naquele espaço expositivo. Não é? Então, assim, é muito bom você ouvir a comunidade, principalmente quando você faz as exposições de curta duração. Porque todo museu tem exposição de longa duração, que é a principal exposição, né, da instituição museal, mas tem as de curta duração. E nesse mistério, você precisa ouvir a comunidade, o que ela gostaria de ver ali dentro. Isso você cria um elo, você traz a comunidade para dentro da sua instituição. E outra coisa, os museus hoje, eles debatem temas de interesse da sociedade. Não existe mais aquele museu estanque. Hoje os museus são vivos e antenados com assuntos de interesse da sociedade. Lamentavelmente, para algumas pessoas, o museu ainda é um depositório de coisas velhas, mas não é isso. Os objetos antigos, musealizados, eles mantêm uma história com a tipologia e a missão do museu. E essa discussão de um novo museu, isso vem de 52 anos atrás, com a Mesa de Santiago de Chile,
e que se começou a pensar num novo conceito de museus. E hoje nós temos o Estatuto de Museus, que é a Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que dá essa amplitude, esse museu plural, de todos e para todos, independente da sua tipologia. Tudo cabe dentro do museu. Eu tenho um colega de trabalho, Barja, que ele diz que o museu é o espelho da sociedade. Por que esse espelho? Porque todos os temas atuais cabem dentro de um museu, para debate, para exposição, para comunicação, para pesquisa, para deleite. É interessante que os museus sejam vivos e atuantes, porque é muito importante, principalmente o adolescente e as crianças, no mundo do copia e cola, que tudo está ali, a comunicação ela é muito veloz, né? E hoje em dia os meninos não pesquisam muito. E essa interação museu-escola, ela é fantástica, porque os professores eles podem aproveitar as temáticas das exposições, as temáticas que estão sendo debatidas nos museus, para levar isso para a sala de aula e debater com os alunos em várias disciplinas, diversas formas, com jogos, entretenimento, gincanas, questionários e outras coisas. Quando a gente fala de museu, a gente pensa também no enriquecimento pessoal, né? Não é uma coisa só da escola. Porque a gente está ali, mas a gente pode, numa viagem, quando a gente vai conhecer uma cidade, perfeitamente conhecer um museu, que é um pedaço daquilo ali, né? Um pedaço daquilo. Então, é cada vez mais fomentando, levando informação para o público também, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, sobre a relevância, né, desses lugares, desses ambientes que estão ali para mostrar um pouquinho da história do Brasil e, às vezes, até um pouco internacional, que tem os recortes das exposições, né? Isso. E aí, assim, eu quero saber, porque a gente já antecipou um pouquinho, eu acho muito legal quando eu converso com pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, então a gente fica tão entretido ouvindo que meu olho estava até aqui, brilhando enquanto você falava. Mas eu queria entender o museu do DERDF, o que é isso, qual que é a ideia, o que vai ter lá, o que já tem, conta um pouquinho pra gente desse cenário, gente. Legal. Então, inicialmente, a ideia de um museu, ela não é uma coisa nova. Na realidade, nós temos registros assim daquela preocupação do servidor de preservar a história, seja ela através de um registro fotográfico, de um documento, etc., né? E o símbolo disso, quem conhece o DR, nós temos uma unidade ali no Colorado, chamado Parque Rodoviário, perto da antena digital de TV. Nós temos o Parque Rodoviário, onde na entrada do Parque Rodoviário está exposto um trator de esteira, fabricado em 1958, certo? E que fez parte da história desse departamento. E esse trator ele foi colocado lá na década de 80. Eu nem lá não estava. Quando eu entrei no DR, ele já estava lá. Então, assim, isso é uma materialização de alguém que teve essa preocupação. O trator, na sua frente, está escrito: o primeiro trator do departamento, fabricado assim em 1958. Então, isso assim, é um registro dessa preocupação, né? De lá para cá tiveram alguns movimentos, mas assim a formatação de um museu propriamente dito, ela nasce nos idos de 2019, quando nós idealizamos e a nossa ideia, o nosso projeto era presentear Brasília nos seus 60 anos, no ano 2000, né? Como já dissemos, o aniversário do DR é muito próximo do aniversário da cidade. Então, a ideia era, quando o DR também fizesse os 60 anos, a gente presenciasse com um museu, né? Infelizmente, nós vivenciamos aí todo esse ciclo pandêmico e que isso não foi possível, né? Isso retoma-se em 2022, né? Quero registrar aqui que só foi possível graças ao apoio do corpo diretivo da casa. Nós temos recebido aí um apoio imenso do colegiado. E, então, 2022 foi criado e aprovado na diretoria colegiada uma comissão com, vamos dizer assim, com o intuito de se implantar, né, esse museu. Foi ali que nós começamos a trabalhar, portanto, em 2022. Né? Ao longo de 2022, eu quero registrar aqui também que assim, a gente costuma dizer, eu tenho 33 anos de casa, o DR vai fazer 64, então eu tenho metade da idade do DR. Né? E digo para vocês, eu não entendo nada de museu.
estou aprendendo muito, né? A gente entende um pouco de DR. A gente sabe exatamente o que falar, o que expor, né? Mas a gente não sabe o como, né? E para isso, a Martita já bem colocou, foi necessário a constituição de uma comissão, primeiro representativa de todo o departamento. Nós estamos falando de um órgão que tem, números redondos, 1.000 servidores, distribuídos nos 4 cantos do Distrito Federal. Então, é necessário que haja uma representatividade para que esse trabalho ele seja fruto da participação de todos, né? Mas no nosso quadro, na nossa carreira, no nosso quadro de servidores, nós não temos algumas especialidades que são fundamentais na criação de um museu, né? E aí entra o apoio da SOS, né? Com fornecimento de profissionais, museólogos, arquivistas, que nós não temos, né? Entra aí o apoio da Secretaria de Educação, e aí vem a Martita, vem o Barja, que são autoridades no assunto, né? E tem sido assim, de grande valia na construção desse trabalho, né? Então, ao longo de 2022, foi, vamos dizer assim, a reunião desse grupo, começamos a trabalhar, várias reuniões, né? A primeira foi a criação do nome, né, Martita? O museu tem um nome, o Museu Histórico, Artístico e Científico do DR. Ai, coisa bonita. A sigla MUDER, né? Depois nós partimos para o plano museológico, que é um documento essencial, né, nesse processo de criação, onde ali dentro estabelecemos os nossos referenciais estratégicos, né? Missão, visão. Plano museológico. Nunca ouvi falar disso. O plano Que legal. museológico, ele é o principal instrumento de gestão de um museu, né? Ele direciona, ele implementa as ações e os programas que o museu tem, que são 10 e podem ter mais, 10 estabelecidos pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, mas o museu ele pode implementar outros programas. Entendi, perfeito. Então, Gabi, dentro desse plano, né, dessa equipe, nós traçamos um planejamento de implantação em 3 fases. E isso é muito interessante porque nós estamos findando a primeira fase e somos muito gratos aí ao Barja, né, que veio com o conceito de museu extramuros, né, que até então a concepção inicial nossa, como neófitos que somos, né, nessa área, a gente imaginava um museu entre 4 paredes, um lugar de visitação, exposição, etc., mas nesse formato convencional de um museu, né, mais um museu, né? E o Barja, ele, na realidade, dentro da experiência dele, trouxe esse conceito e nós então concebemos essa primeira fase que a gente chamou de Museu a Céu Aberto. O nome por si só já diz tudo, né? Apesar de ser a céu aberto, ele não é bem a céu aberto, porque ele tem, na frente de cada estrutura do departamento, ele tem uma cobertura, ele é fechado e tal, ele é aberto para visitação, etc., mas ele não é por conta da conservação, né? Então, em 2023, nós fizemos já a implantação de exposição de 8 peças, né? E é muito interessante isso, cabe aqui esse registro, porque o Museu a Céu Aberto, apesar dele estar aberto à sociedade em geral, mas a sua concepção, o mote da sua criação foi voltado para o servidor interno, porque ali estão expostas máquinas que fizeram parte dessa história. E a gente propositadamente coloca essa exposição na entrada de cada unidade para que o servidor diariamente, na chegada e na saída, ele se relembre, puxa vida, eu trabalhei tanto tempo com essa máquina, eu fiz aquilo, etc., tal obra foi utilizado isso. É uma coisa muito interessante, tá certo? Eu convido a todos vocês a visitarem, porque... E ele é temático. E além de ser temático, Martita já bem colocou, a gente procura o envolvimento do próprio servidor, onde a localização da exposição e a máquina que vai ser exposta, o texto que compõe a placa explicativa, como toda peça de exposição, tem uma placa em 3 línguas, né? Tem a descrição em português, em inglês e em braille, né? Toda em alto relevo, etc. E tal. Mas essa construção, o DR, a gente tem a felicidade de ser um órgão operacional, então, uma máquina dessa que conta a história, ela estava largada, ela estava jogada em algum lugar. Máquina, então, nem se fala, estava num pátio envelhecendo, enferrujando,
né, pronto para ser leiloado como ferro velho. E como a gente tem essa facilidade, temos uma oficina, por exemplo, que cuida não só da parte mecânica de máquinas pesadas, mas de lanternagem, de pintura. É um trabalho fantástico. Você olha para cada máquina dessa que está exposta no Museu a Céu Aberto, você jura que ela saiu da loja. E assim, e tem um detalhe tão interessante que o pessoal faz isso, o pessoal da oficina que eu estou me referindo, faz isso com tanto amor. Eu nem sabia disso, mas eles, quando pegam o resgate daquela máquina, qual foi o ano de fabricação, qual foi o fabricante, modelo, eles vão ao requinte da paleta da cor. Então, eles repintam a máquina nas cores de quando aquela máquina foi lançada. Então, você vê exposta uma máquina, você faz uma viagem no tempo, na realidade, né? A gente deve, em grande parte, o nome do museu artístico, porque, na minha opinião, além das obras de arte que a engenharia nos proporciona, como construção de viadutos, pontes, passarelas, que são obras de arte, são jargões da área técnica da engenharia, mas esse trabalho de resgate, né, e de restauração de todo esse maquinário, para mim, é uma obra de arte. É uma obra de arte. E esses objetos que ele se refere, essas máquinas antigas, foi o que eu disse. Um objeto antigo, musealizado, que conta uma história e interage com a tipologia da instituição e a missão do museu. Eu fico pensando nas futuras gerações que nunca viram algo parecido e vão ter contato, né? Então, Brasília se enriquecer cada vez mais e principalmente com órgãos que contam a história junto com a cidade, isso é muito bacana. Eu queria saber do sentimento da SOS Docs de estar participando disso tudo, de estar envolvido nesse projeto tão importante dentro do cenário. Gabi, eu vou pegar emprestada a sua frase, tá? Realmente é muito entusiasmo quando a gente se reúne com o Maurício, com a Martita, com todo o grupo de trabalho, o tamanho da paixão, como o Maurício bem colocou. Nós entramos com a contribuição técnica em relação à composição de toda a etapa do museu, tanto na parte da preservação, na parte da gestão, em relação ao plano museológico, com todos os apoios dos profissionais, mas a cada reunião a gente tem aprendido cada vez mais história. Estamos há 7 anos, né, Maurício, no DR, e a cada reunião é um aprendizado. Eu queria contribuir também com essa fala. Na semana passada eu estive no DR e eu flagrei uma cena muito emblemática, que traz exatamente o que a Martita trouxe aqui. Um pai com uma criança fotografando ali o acervo que estava em exposição da sede. Ou seja, a visão da criança, já que provavelmente tenha sido uma das primeiras experiências no museu, junto com o pai. Então, ele não foi lá só para resolver uma questão burocrática. Ele pôde conhecer um pouco mais também da história. E é muito gratificante, à medida que a gente tem executado as atividades dentro desse contrato no DR, à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais da história, né? Em alguns momentos, Maurício, aqui está um documento, aqui está uma foto, e isso compõe ali o acervo para poder ampliar muito mais. E é como o Maurício bem colocou, hoje já são 16 objetos expostos, o próprio cidadão já pode consultar, até convidamos a todos a consultarem o próprio site do DR, www.dr.gov.br. Vocês têm acesso a todo o material que já está em exposição. Vocês podem visitar também a sede e os distritos, como o Maurício bem citou. As exposições estão ali. A gente terá um trabalho, né, Maurício, futuramente em relação ao trabalho guiado, mas o acesso dele é muito facilitado e a história está toda contada. Então, é muito gratificante para a gente, como SOS, estar há 7 anos e ainda mais contribuindo com um projeto tão importante quanto esse. Quase 10 anos de parceria, gente, é muito tempo. E, Gabi, só para complementar essa primeira fase, né, assim, esse sentimento de pertencimento, né, que a gente falou da revitalização, exato, da restauração dos equipamentos, mas a própria construção da estrutura que mantém essa exposição, né, passando pela placa, a construção da placa, a construção física da base, onde aquele equipamento vai ser assentado e tal, tudo feito por servidores da própria casa. Então, isso cria um pertencimento, né? Assim, eu participei dessa construção. Né? Então, assim, essa é a primeira fase do museu, chamado Museu a Céu Aberto. Nós estamos, se tudo der certo, na primeira quinzena agora de maio. Nós vamos estar inaugurando o último ponto, que é lá em Braslândia. Como a gente mesmo disse, o DR está estruturado em 5 pontos avançados, né? O primeiro em Planaltina, o segundo em Sobradinho, o terceiro em Samambaia, o quarto no Padef e o quinto em Braslândia. Todas essas unidades já têm a exposição do Museu a Céu Aberto, faltando apenas o de Braslândia, né? A segunda fase aí já na sua concepção mais tradicional,
né? Como bem disse, a diretoria colegiada já designou uma área, não só uma área, mas uma edificação já existente, bastando apenas agora que a gente faça as obras de adaptação. É ali onde vai funcionar o museu aberto ao público para visitação, etc. Aí sim, nós vamos estar expondo, nós estamos coletando muito acervo, inclusive narrativas de ex-servidores, né? Isso tem proporcionado uma experiência incrível, né? O órgão tem 64 anos, como eu já falei, e eu tive a oportunidade de colher a narrativa na escala cronológica, o terceiro diretor do departamento. Entrou no final dos anos 60, foi até 74, assim, e foi uma experiência incrível, né? Ele nos recebeu na casa dele, Dr. Cláudio Starling, e contou assim, muitas coisas que a gente não sabia. Nós mesmo que estamos lá há tanto tempo não sabíamos, né? Então, assim, nós temos muitas gravações, muitos áudios, vídeos e tal, e isso vai estar sendo exposto aí nessa segunda fase, né? Que a gente chama de módulo inicial. A terceira fase, e aí é o sonho nosso, é a construção de uma sede própria, um prédio totalmente voltado, concebido para o funcionamento de um museu. Já existe o local definido, mais uma vez agradecer a direção da casa, com apoio lá no Parque Rodoviário, agora nos 64 anos do DR, em junho, nós vamos estar lançando a pedra fundamental do que vai vir a ser um dia a edificação definitiva do Museu Histórico, Artístico e Científico do DR. Estou ansiosa para conhecer tudo, absolutamente tudo. Vocês estão convidados, tá certo? Além da possibilidade de acessar o museu nessa sua primeira fase, através do site, mas já agora, no meio do ano, por ocasião de 64 anos, convido aí a toda a equipe aí para participar aí de mais esse lançamento. Maravilha. A gente soube um pouquinho de toda a experiência, né, da SOS Dogs com vocês, mas e vocês com a SOS Dogs? Como é esse sentimento de quase 10 anos de parceria? Como que vocês avaliam todo esse cenário? É incrível, né? Como está a Uma relação? coisa não é. Como está a relação? A relação dessa não é duradoura se ela não tivesse fundamentos e estrutura, né? verdade. Nada dura tanto tempo, principalmente Sim. na administração pública, né? Então, assim, a nossa história começa em 2016, onde naquela época estávamos começando um processo de substituição do papel pelo meio digital, né? E a SOS, com a sua expertise, né, se juntou a nós com dois objetivos iniciais, né, trabalhos, né, que é exatamente a digitalização de documentos, eliminação de papel e o mapeamento de processos, né. Já desde aquela época estávamos e estamos preocupados com essa transição da saída dessa velha geração, da qual eu me incluo, e a entrada de uma nova geração. Como seria o repasse desse conhecimento, né? Talvez quando o novo chegar, aqui eu já não esteja. Então é preciso deixar alguma coisa documentada para que ele saiba, eu vou trabalhar em tal unidade, quais são as atribuições daquela unidade, qual é o fluxo, como é que a informação passa por aqui, para onde ela vai, de onde ela vem, etc. Então, a gente deve muito à experiência da SOS nesse processo. E graças, vamos dizer assim, a essa experiência, vamos dizer, esse case exitoso, podemos dizer assim, isso teve desmembramento. De lá para cá, a SOS vem nos ajudando em questões como a reestruturação, que recentemente foi votada na Câmara Legislativa, agora nós estamos num processo de revisão de todo o nosso regimento, né? O planejamento estratégico institucional também, tivemos assim o apoio fundamental deles, tá certo? E o museu, que já falamos, a SOS está nos ombreando lado a lado, né? E a gente é muito grato. E assim, a gente pode dizer que ao longo desses 10 anos a SOS tem participado não só do presente e do futuro, na medida que participou dos planejamentos, mas agora do passado também, na concepção do nosso museu. E agora o Correio entrou nessa parceria para contar toda a história junto com vocês, né, gente? Chegando no finalzinho do nosso videocast, a última pergunta que eu deixo para vocês é para entender como que as entidades privadas podem apoiar nas implantações dos museus. Como que a gente coloca esse cenário? Gabi, eu acredito que vai muito ao encontro do que o Maurício trouxe mais cedo. O DR, especificamente, está há cerca de 16 anos sem
a oportunidade de trazer um quadro próprio, né, Maurício? Então, as empresas entram exatamente com essa linha de serviços. Tem uma frase muito posta que aí a gente consegue conciliar dentro daquelas atribuições. Então, cada um contribui, como a Martita bem colocou. É muito gratificante quando a gente vai para as reuniões de grupos de trabalho e a gente verifica as atividades de cada um. Então, não existe uma sobreposição, não existe uma substituição. Ou seja, a entidade privada ela não vem para substituir as ações da entidade pública e nem vice-versa. Então, existe uma contribuição. Esses longos, quase 10 anos que nós estamos com isso se firma muito bem. Essas possibilidades de diferente trabalho, como você colocou no museu, no planejamento estratégico, os resultados que a gente tem conseguido alcançar, isso é muito fortuito. A gente já teve contato de outras instituições públicas dentro dos resultados, né, Maurício, que nós tivemos em exposição ao ENACOR, que é um encontro que reúne vários órgãos relacionados à infraestrutura rodoviária, e vários clientes públicos nos procuraram exatamente querendo entender um pouco melhor sobre o museu, como foi, como aconteceu. Nem todos podem dispor de um profissional excelente como a Martita no seu quadro, e aí a gente contribui exatamente com essas ações. A gente consegue compor os profissionais de acordo com a linha de especialidade, tanto na parte de processos como o próprio Maurício citou, na parte de museologia. Então temos um profissional que já contribui em relação a essas atividades, que troca muitas figurinhas, né, Martita, contigo e com o Baja, para poder chegar àquele ponto de encontro. E é uma satisfação, porque muitas vezes, como você perguntou, o plano museológico, quando você constrói o plano museológico, você percebe ele, porque dentro da museologia você tem um tripé, né, Martita? Isso. Que é a pesquisa, você tem a conservação e a comunicação. Comunicação. E a comunicação ela é muito proeminente, porque à medida que a gente conseguiu colocar essas unidades em exposição, você vê o público. Por mais que você não precise dizer o que está acontecendo ali naquele espaço, o público entende. Aí você vê o pai com uma criança interessado em visitar, você vê um pai fotografando, marcando ali nas redes sociais, dizendo: eu estou ali conhecendo um pouco mais dessa história. E como o Maurício bem citou aqui, se a gente pudesse ter mais alguns minutos, né, Maurício, a gente teria uma riqueza de informação, mas tem sido muito gratificante para a gente tem uma larga experiência em relação a essa prestação de serviço, temos outros clientes que temos buscado graças a esse caso de sucesso que a gente tem alcançado junto com o DR. A história é um sucesso, mas receber vocês que trazem tanto histórico, na verdade, é mais rico ainda pra gente. Então, tenho muito que agradecer por estarem aqui conosco e trazendo tudo isso para o Correio e para o público que está assistindo a gente. Pessoal, chegou ao fim do nosso episódio. Como o Daniel falou, a gente podia ficar aqui o resto do dia conversando, trazendo dados, informações, mas a gente deixa aí o público curioso para saber mais coisas e quem sabe a gente vai com outro episódio, traz novidades, atualizações do museu e aí vocês voltam para continuar conversando com a gente, né? Quem sabe? Vou deixar o convite por aqui. Obrigada por participarem, de verdade, e obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Até a próxima!